Olá você, seja muito bem-vindo ao canal Apostolado Católico. Eu sou o Márcio e nós estamos aqui dando continuidade ao estudo do Catecismo. E na formação de hoje eu quero abordar a tradição apostólica e as tradições eclesiais, o parágrafo 83, e também quero falar um pouco sobre o magistério da Igreja no parágrafo 85. Você é o meu convidado, é a minha convidada para se inscrever nesse canal, ativar as notificações e compartilhar esse vídeo em todos os grupos que você faz parte. Vem comigo, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Olha só, tradição apostólica e tradições eclesiais, parágrafo 83. Nós ainda estamos no comecinho do catecismo, tudo bem? A tradição da qual aqui falamos é a que vem dos apóstolos e transmite o que estes receberam do ensinamento e do exemplo de Jesus e o que receberam por meio do Espírito Santo. Então veja, se você não assistiu os vídeos anteriores, eu estava falando sobre a sagrada tradição, ou também chamada de tradição apostólica, aquela que veio desde a época dos apóstolos. A sagrada tradição ou tradição apostólica é tudo aquilo que os apóstolos aprenderam de Jesus e também ensinaram para todos os fiéis e aqueles sucessores dos apóstolos, ok? Então essa é a sagrada tradição. E o catecismo ele vai fazer uma distinção entre essa sagrada tradição e as outras tradições menores, tradições eclesiais, ok? Com efeito, a primeira geração de cristãos ainda não dispunha de um Novo Testamento escrito e o próprio Novo Testamento atesta o processo da tradição viva. Sempre que nós estamos falando sobre a formação do cânon bíblico, a formação da lista dos livros do Novo Testamento, sempre nós iremos se deparar com esta verdade. Os apóstolos, eles não tinham uma lista de livros canônicas do Novo Testamento, até porque eles escreveram. Eles tinham uma lista prévia dos livros do Antigo Testamento, que a exegese católica, a teologia católica, vai afirmar que tal lista era a lista de livros gregos, a chamada também de Septuaginta. Pois bem, os apóstolos começam a escrever o Novo Testamento. A geração que vem posterior à geração apostólica ainda não tinha aquele Novo Testamento todo compilado. E como que eles pregavam? Como que eles conheciam a palavra de Deus? É simples. Eles conheciam a palavra de Deus, como nós vimos no penúltimo vídeo, acredito eu, porque Cristo é a palavra de Deus. Tudo aquilo que Jesus falou, tudo aquilo que Jesus ensinou, tudo aquilo que Jesus fez, os apóstolos continuaram pregando, porque eles viram. No caso de São Paulo, que não conviveu com Jesus, mas recebia as moções do Espírito Santo e pregava só aquilo que Jesus queria. E como é que o povo foi sendo evangelizado ali? Quando o último apóstolo morre, iniciando o século II, se não tinha Bíblia, é simples. A palavra de Deus estava circulando através da sagrada tradição, ok? Isso é muito importante que os católicos entendam, ok? E aqui a gente entra no parágrafo 84, interpretação, a interpretação do depósito da fé, o depósito da fé confiado à totalidade da igreja. Então, aqui, se você nunca ouviu falar nesse termo, o depósito da fé, você vai conhecer agora. O catecismo coloca entre aspas e chama de patrimônio sagrado. O patrimônio sagrado da fé, chamado em latim deposito fidei, contido na Sagrada Tradição e na Sagrada Escritura, foi confiado pelos apóstolos à totalidade da Igreja. Apegando-se firmemente a ele, o povo santo todo, unido a seus pastores, persevere continuamente na doutrina dos apóstolos e na comunhão, na fração do pão e nas orações, de modo que na conservação, no exercício e na profissão da fé transmitida, se crê singular unidade de espírito entre os bispos e os fiéis, ok? Então aqui nós podemos ver essas citações, tanto em 1 Timóteo 6,20 e também na Dei Verbum. O depósito da fé é o patrimônio da igreja.
O que a Igreja Católica tem? A Igreja, ela não tem bens materiais. A coisa mais valiosa que a Igreja tem é a sua fé. É aquilo que ela recebeu, tanto da Sagrada Escritura, como da Sagrada Tradição. É a verdade. É isso que a Igreja Católica guarda e transmite século após séculos, né, até o fim dos tempos, como disse Jesus. Ide por todo o mundo, pregai o Evangelho, batizai todas as nações. Mas por que a Igreja consegue ainda hoje, 2000 anos depois? Porque ela nunca abandonou o depósito da fé. Mesmo com a corrupção dos padres, né, de muitos, mesmo com a corrupção de bispos, mesmo com as heresias que foram aparecendo na história do cristianismo, o próprio Cristo prometeu: as portas do inferno não vencerão a minha igreja. A minha igreja vai triunfar sobre tudo. Por quê? Porque ela vai guardar de maneira intacta o depósito da fé. E você, católico, nós católicos precisamos crer nesta verdade. A igreja nunca perdeu aquilo que ela recebeu de Cristo e de seus apóstolos. Amém? Então vamos continuando. Agora, falando sobre o parágrafo 85, o magistério da igreja. O ofício de interpretar autenticamente a palavra de Deus escrita ou transmitida foi confiado unicamente ao magistério vivo da igreja, cuja autoridade é exercida em nome de Cristo. Aí, nós iremos lembrar daquela passagem, Lucas 10:16, quando Jesus fala para os seus seguidores, né, que era a igreja: quem vos ouve a mim ouve, quem vos rejeita a mim rejeita. Ok? Isto é, foi confiada aos bispos em comunhão com o sucessor de Pedro, o bispo de Roma. Então, o magistério, ele é todos os bispos espalhados no mundo inteiro em unidade com o Papa. Claro, cada bispo individualmente pode exercer o seu magistério próprio como o mestre da igreja particular. Mas um bispo sozinho, ele não é o magistério da igreja. O magistério da igreja só pode ser visto na unidade de todos os bispos com o bispo de Roma. Ok? Vamos continuar. Algumas pessoas vão dizer o seguinte: a igreja católica inventou esse negócio de magistério para que ela pudesse ensinar coisas acima da escritura. Olha o que o catecismo vai falar, parágrafo 86. Todavia, tal magistério não está acima da palavra de Deus, mas a serviço dela, não ensinando senão o que foi transmitido no sentido de que, por mandato divino e com a assistência do Espírito Santo, piedosamente ausculta aquela palavra, santamente aguarda e fielmente a expõe. E deste único depósito da fé obtém tudo o que nos propõe para ser acreditado como divinamente revelado. Então aqui você pode ver todas essas citações lá na Dei Verbo. Continuando, parágrafo 87. Os fiéis, lembrando-se da palavra de Cristo a seus apóstolos, né, como eu acabei de citar, Lucas 10:16, quem vos escuta, a mim escuta, recebem com a docilidade os ensinamentos e as diretrizes que os seus pastores lhes dão sob diferentes formas. Então, isso é o magistério. Então, para você entender o magistério, você precisa entender o quê? Como aconteceu a revelação. A revelação aconteceu em Jesus Cristo. Como que Jesus ensinou? Oralmente, por palavras e ações. E tais palavras e ações foram colocadas no Novo Testamento. Os apóstolos, né, quando Jesus morre, começam a ensinar. E quando os apóstolos vão morrendo, fica quem? Os sucessores dos apóstolos. E o que era que os sucessores dos apóstolos tinham? Duas coisas. Os textos compilados, na verdade eles não estavam ainda compilados, mas eles já tinham os textos do Novo Testamento e os ensinamentos orais de Cristo e dos apóstolos, que chamamos de Sagrada Tradição. A Sagrada Tradição e a Sagrada Escritura, elas duas compõem o depósito da fé. E esse depósito da fé, ele existe para quê?
para ser defendido, guardado e ensinado a todas as gerações. A pergunta é: quem é que tem a incumbência, em primeiro lugar, de guardar o depósito da fé e continuar ensinando? Sou eu, que sou um leigo? É você? A resposta é não. O depósito da fé foi dado para os bispos em comunhão com o bispo de Roma, que nós chamamos de Sagrado Magistério. Ok? Na próxima aula, nós iremos adentrar um pouquinho sobre os dogmas da fé. Tudo bem? Vamos com calma, sem pressa. E estamos aqui estudando o catecismo. Estamos no comecinho, hein? Parágrafo 87 ainda. Vixe, vai demorar muito para a gente terminar. Se a gente terminar. Enfim, nosso objetivo aqui não é terminar. Nosso objetivo aqui é simplesmente ir postando sem pressa. Ok? Até a próxima formação.